Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898. Terminou em São Januário sem público. Vasco perde para o Cruzeiro, mais uma derrota no campeonato. A nona derrota do Vasco no campeonato. O Vasco que tem mais 2 vitórias e 3 empates. Então, diria que o Vasco realmente está moralmente, taticamente, tecnicamente rebaixado para a Série B de 2024, não tem como tirar outro tipo de conclusão. Eu já tinha essa conclusão na partida contra o Bahia, muito pelos gestos do time do Vasco. Queria pedir para você aí deixar a moral aí no canal, antes de eu começar a falar desse jogo, mais um jogo muito pobre do Vasco, então dá aquela moral aí, compartilha, curte e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se não gostar do conteúdo, galera, pode tirar sua inscrição, pode sair, pode procurar outro canal aí que tem vários do Vasco aí para debater futebol, para debater sobre o Vasco. Não tem problema nenhum, fica aqui quem gostar, quem tiver a fim de acompanhar e saber notícias do Vasco, pós-jogos do Vasco. Então é essa a minha explanação inicial. Sobre o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, o Vasco mais uma atuação pobre de um time que não tinha ninguém para fazer o gol, que um time que mesmo com Pedro Raul continua sem ninguém para fazer gol, um time fraco, mal montado, por uma empresa que eu já falei, não vou ficar me repetindo aqui, uma empresa tendenciosa que está à frente do Vasco. E a prática da situação do rebaixamento do Vasco é a seguinte: para eu chegar a essa conclusão, não é à toa. A gente observa, a gente vê os gestos, a gente vê a disposição, a gente vê principalmente os finais dos jogos que o Vasco está perdendo. E isso deixa muito claro que o time não tem mostrado reação, não tem conseguido nem no abafa. Vamos dar um exemplo aqui, como foi a partida contra o Santos, que o Vasco empilhou chances, totalmente afobado, atabalhoado, mas empilhou chances e amassou o Santos. O Vasco, em todas as outras partidas que eu vi que estava perdendo, o Vasco não conseguiu fazer isso. Talvez um pouquinho diferente ali contra o Internacional no Beira-Rio, que foi aquele show de horrores também, gol perdido embaixo do gol. Então, o Vasco vem demonstrando na maioria das suas partidas os gestos de um time já rebaixado na 11ª, 12ª contra o Goiás, melhorou um pouquinho depois, e na 14ª já quase estabelecido o seu rebaixamento para a Série B de 2024. Eu vou trazer aqui números. O Vasco tem um aproveitamento hoje em 14 rodadas de 27%. O Vasco tem um aproveitamento de 27%. 9 pontos ganhos em 42 disputados. Até agora. Estamos com 14 partidas. Pensa comigo. O Vasco tem que fazer aquela pontuação mágica aí de todo time que quer se livrar do rebaixamento, 45 pontos. O Vasco precisa de 36 pontos. 36 pontos. O Vasco tem mais 24 partidas para fazer até agora no campeonato. Metade desses jogos o Vasco vai ter que ganhar. Na conta fria aqui, metade dos jogos, 3 vitórias de 12 partidas, 36 pontos. E o Vasco faria 45. Só que, nesse meio do caminho, pode acontecer empates. Então vamos dizer que a cada 100% dos pontos disputados, o Vasco vai ter que fazer 50%. Vamos dizer assim, de cada 6 o Vasco vai ter que fazer 3, de cada 12 pontos o Vasco vai ter que fazer 6. O Vasco vai ter que ter um aproveitamento até o fim do campeonato, claro, levando em consideração um número mágico de 45 pontos. Pode ser que tenha um pouco menos, o primeiro a se livrar tenha 42 ou 41, às vezes num campeonato exceção até menos. Como esse campeonato está tendo pontuação baixa, mas vamos dizer aí os 45 mágicos aí para se livrar do rebaixamento. Lembrando que o Curitiba já caiu com 45, então essa matemática aí ela não é totalmente inválida. Meu cálculo é o seguinte: o Vasco tem que fazer campanha de time de Libertadores agora. O Vasco vai ter que fazer campanha agora, até o fim do campeonato, de time de Libertadores. Porque time de Libertadores normalmente tem 50% de aproveitamento para ir a uma, pelo menos, pré-Libertadores. Está ali. Então, diga-me, torcedor vascaíno, com tudo que você vê, com tudo que você está vendo da 777, com tudo que você está vendo do Vasco Associativo, ainda lá 30%, com tudo que você vê dos jogadores que entram em campo, com tudo que você vê da disposição desses atletas que estão em campo, você, realista como eu, você iludido, não quero nem saber, você realista como eu, você acredita realmente que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento, vai começar a vencer 2, 3 partidas seguidas, e vai com os reforços que chegaram no Vasco, vai mudar o Vasco de nível a ponto de vencer 50% dos jogos do campeonato até o fim? Sinceramente, você acredita? Eu não acredito. Eu não acredito, porque o que viria, se acontecesse isso, o que seria
para mim, seria uma grande surpresa. Surpresa! Beirando ali o Fluminense de 2009, para quem é mais antigo aí lembra. Beirando a campanha do Fluminense ali em 2009, que foi um negócio absurdo. Não chega a ser igual porque ainda tem muito mais rodadas pela frente. Parece que o Fluminense daquela campanha tinha que vencer 10 das 11 e venceu 10 e empatou uma. Então, era mais ou menos esse aí o Fluminense de 2009. O Vasco ainda não está nesse nível. Mas o time do Vasco não demonstra reação. O time do Vasco é um time entregue em campo. O time do Vasco com gestos fracos, com gestos de um time vencido, com gestos de jogadores fracassados. Falta vontade, Alex? Não, não falta vontade. Falta disposição, falta correria? Nunca faltou. Falta muita qualidade técnica, falta muito técnico ali para organizar o time. Falta muito jogador, principalmente no meio campo, para organizar esse time, essa bagunça, essa zona que é o Vasco. Então, galera, principalmente por tudo isso que eu falei, já falei um pouco demais antes de começar a falar especificamente do jogo, o Vasco está rebaixado para a Série B de 2024. É questão de tempo. Uma campanha tão ruim, ou pior que a de 2015, que eu vinha falando já desde lá da quinta rodada, sexta rodada, uma campanha tão ruim quanto a de 2015, e o Vasco em 2015 caiu com 43 pontos, se eu não me engano. Então o Vasco vai ter que fazer campanha de Libertadores, um time que faz 27% de aproveitamento com 14 rodadas, 9 pontos, perdendo todas as partidas em casa em São Januário. Vasco não faz gol em São Januário, segundo aí Sport TV, desde o Campeonato Carioca contra o Bangu. O Vasco não faz gol em São Januário, não faz gol em São Januário. Vocês querem o quê? Vocês querem acreditar em quê? Coelhinho da Páscoa? Papai Noel? Fada Madrinha? O que vocês querem acreditar? Eu não acredito, eu sou realista. O que seria para mim uma grande surpresa se o Vasco saísse? Vamos falar aqui desse time já rebaixado para mim, matematicamente, moralmente, tecnicamente, motivacionalmente, totalmente rebaixado. Léo Jardim entrou como goleiro, Puma Rodrigues na lateral direita, vamos me controlar aqui para não falar umas besteiras, Capasso na zaga junto com o Maicon, o Léo na lateral esquerda, hoje o Léo foi o lateral esquerdo, no meio campo Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Luca Orechano, o Gabriel Peck, o Eric Marcos e o Serginho como centroavante, Serginho estreou, vai Serginho, não deu em nada também, jogou até razoavelmente, mas não deu em nada. Então, técnico William Batista, que é uma piada, o William Batista ainda está técnico. O Vasco está largado, galera. Vocês têm que se conscientizar disso. O Vasco está entregue. O Vasco está entregue. O William Batista ainda é o técnico do Vasco nessa draga que o Vasco é. Vocês acreditam, galera? Para de se iludir. Porra, eu venho aqui porque eu gosto de trocar ideia com vocês, em respeito a vocês, mas o Vasco está entregue. O Vasco... Ninguém quer saber do Vasco. 777 comprou o Vasco para fazer dinheiro. Não está nem aí pro time desse ano. Eu vou falar aqui das atuações individuais. Uma partida que, como eu falei, foi uma partida ruim, tecnicamente, decidida no primeiro tempo numa bola parada ridícula, uma falta do Matheus Cocão ridícula também, tudo ridículo, um gol ridículo que o Léo Jardim pulou atrasado, começa também a dar sinais de não ser um goleiro tão seguro, poderia chegar nessa bola sim, e o Vasco, né, termina o primeiro tempo perdendo de 1-0, que definiu o placar. Porque no segundo tempo, o nosso querido William Batista, de 30 anos, super experiente, volta com a mesma equipe, porque o Vasco fez um primeiro tempo primoroso. Teve 32 finalizações, 18 no gol, só que não. O Vasco teve 2 finalizações, nenhuma no gol. Aí ele volta com o mesmo time, e no segundo tempo entram o Carabarral, entram o Jair, beleza, tava ali meia boca, entrou, meia bomba, um time fudido, o Jair entra ali, fudido, meia bomba, aí tenta resolver alguma coisa, não conseguiu. Entra Alex Teixeira, entra o Ryan no lugar do Eric Marcos e entra o Pedro Raul no lugar do Serginho. Vai mudar o quê? Já conheço todos esses aí. Tirando aí o Ryan, que ainda é moleque, muito moleque, tem 16 anos. Todo o resto eu conheço. Vai resolver nada. Vai resolver nada. Não resolve. O segundo tempo do Vasco foi ridículo. Teve ali, a partir dos 35, uns 3 minutinhos de lucidez pelo lado esquerdo, o Carabarral entrando sozinho, e só, não conseguiu levar perigo. O torcedor do Cruzeiro ficou tranquilo, o torcedor do Cruzeiro, queria ser torcedor do Cruzeiro hoje, vendo Vasco e Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro ficou tranquilão, porque o Vasco é esse time sem poder ofensivo nenhum. Então o Vasco hoje perde para o Cruzeiro, uma partida que foi ruim, mas o Cruzeiro foi efetivo. Fez um gol de bola parada e acabou o jogo. Léo Jardim, nota 4, falhou no gol. Puma Rodrigues, nota 0. Não gosta desse lateral, pode ir embora, mete o pé do Vasco. Capasso,
Zagueirinho fraco, inseguro, não passa segurança nenhuma no domínio de bola, nota 3. Maicon, fraco, nota 2 também, mostra muita insegurança. O Léo, na raça, se machucou no início do jogo ali, mas continuou, nota 6. O Matheus Carvalho falhou ali, estava até bem no jogo, estava até virando umas bolas, dominando o jogo no meio campo, mas fez uma falta que originou o gol, nota 4. Marlon Gomes hoje errou tudo que tentou, estava fominha, nota 3. Orechano, cara, não tem condições, nota 3. O Gabriel Peck hoje. É só isso que ele sabe fazer em campo. Nota 3. O Eric Marcos, nota 3 também, não conseguiu ser muito efetivo. O Serginho fez uma boa estreia, cara. O Serginho foi o que mais tentou, um cara que estreou hoje, foi o que mais tentou, mas também não conseguiu fazer nada demais. Ele deu um passe ali pro Matheus Cocão, que mostra que ele tem qualidade para cortar para dentro e enfiar. E o Matheus Cocão chutou para fora. Então, o Serginho cansou, claro, sem ritmo de jogo, estreando hoje depois de um tempo parado, nota 6,5, talvez tenha sido o melhorzinho do Vasco. E os que entraram, galera, porra, foda, cara. O cara jogou bastante, mas jogou mal. Ele tentou até ali no segundo tempo uma jogadinha ali pelo lado esquerdo também, que não deu em nada. O Vasco não consegue completar uma jogada para fazer o gol. Nota 5. O Jair entrou meio baleado, meio bombardeado ainda, mas também tentou alguma coisa, nota 5. O Alex Teixeira, cara, não tem condições, nota 2. O Ryan entrou, mostrou disposição, correu, tentou uma cabeçada ali no cruzamento do Pedro Raul, nota 6 aí pro moleque. E o Pedro Raul, cara, é o que eu tô falando, cara, vai resolver o quê? Não resolveu até agora. Nota 5 aí pra ser legal com o Pedro Raul, também não mostrou muita coisa. Fez um cruzamento legal ali pro Ryan, mas só. Muito pouco. O Vasco é muito pobre ofensivamente. O Vasco é um time com sinais de um time rebaixado, é um elenco com sinais de rebaixamento, sabe? Estamos falando da metade um pouquinho depois da metade do primeiro turno e o Vasco já está rebaixado. Isso é inacreditável. Se não for, pode me cobrar. Se o Vasco tiver 50% de aproveitamento e fizer mais de 40 pontos, pode me cobrar. Pode vir aqui e me cobrar. Técnico William Batista fraco, né? Técnico de Júnior, vai mostrar o que no profissional? Nota 5. Vou dar só nota 5 só para dar uma moral, porque menos culpado, cara. É essa empresa omissa aí que está tomando conta do Vasco. Mal intencionada. O Vasco foi a campo no esquema 4-3-3, não tem muito mais o que falar, o Vasco perde o jogo, continua com 9 pontos na antepenúltima colocação, esperando aí seu rebaixamento matemático. Para mim já está rebaixado moralmente, tecnicamente, tudo, está rebaixado em tudo, administrativamente, presidencialmente, pessoalmente, está rebaixado em tudo. O Vasco está rebaixado em todos os setores. Na questão sorte, está rebaixado na questão sorte, não tem sorte, o time sem sorte. Azarado, para não dizer outras palavras. Então, é isso. Valeu, galera. O Vasco volta a campo aí sei lá quando. Busca aí. Tô de saco cheio desse time. Mas eu venho aqui em respeito a vocês. Se vocês comentarem, eu vou responder. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!